Apocalipse 14, versos do 1 ao 3. E olhei, e eis que estava o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo o nome de seu pai escrito em suas testas. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi a voz de harpistas tocando com suas harpas. E cantavam como se fosse um novo cântico diante do trono e diante das 4 criaturas e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram redimidos da terra. Há uma considerável controvérsia envolvendo as 144.000 almas redimidas mencionadas por João no livro do Apocalipse. Ao longo da história, vários grupos reivindicaram ser os 144.000 mencionados na Bíblia. Entre estes, as Testemunhas de Jeová são particularmente notáveis. Elas interpretam os 144.000 como um grupo específico destinado a reinar com Cristo no céu e desempenhar um papel fundamental durante os tempos do fim. Esta interpretação forma uma parte-chave de sua doutrina. Na década de 30, a Organização das Testemunhas de Jeová declarou que o complemento total dos 144.000 havia sido alcançado, sugerindo que membros futuros passariam a eternidade na Terra em vez do céu. Naquela época, cerca de 52.500 testemunhas acreditavam estar entre os 144.000 destinados ao céu. No entanto, ao longo dos anos subsequentes, este número diminuiu significativamente. Até 2005, apenas 8.000 membros se identificavam como parte deste grupo. Curiosamente, até 2020, o número subiu para 21.100. A Sociedade Torre de Vigia, o corpo governante das Testemunhas de Jeová, agora ensina que o selamento final dos 144.000 ocorrerá logo antes do início da Grande Tribulação. Ao longo da história, um número tremendo de grupos, incluindo várias seitas cristãs e cultos reais, reivindicaram ser os 144.000. Várias seitas cristãs menores e movimentos de culto, em particular, afirmaram uma identificação especial com os 144.000. Frequentemente, essas reivindicações são integradas em um quadro escatológico mais amplo, que é único para cada grupo específico. Ao longo dos anos, algumas igrejas reivindicaram que seus membros são os 144.000 referenciados em Apocalipse. Esses grupos muitas vezes recrutam membros, sugerindo que se juntar à sua igreja pode garantir um lugar entre esses 144.000. Além disso, certas igrejas exploraram esse conceito para ganho financeiro, instando as pessoas a doarem ou dizimarem com a promessa de serem incluídas entre os 144.000. Tais práticas refletem uma gama de interpretações e reivindicações feitas por vários grupos, tanto no passado quanto no presente, que afirmam representar o círculo interno exclusivo dos 144.000. Alguns interpretam essa figura como representando o número total de indivíduos que alcançarão a salvação em todo o universo. Existem até igrejas que afirmam que apenas seus membros são os 144.000. É notável que haja pessoas que acreditam que a salvação é exclusiva para aqueles em sua igreja. Aqueles que se parecem com eles, falam como eles e compartilham suas exatas crenças. No entanto, essa interpretação não está alinhada com a crença cristã mais ampla de que Deus deseja a salvação para todos. A salvação não é exclusiva a nenhum grupo específico, raça ou extrato socioeconômico. O sacrifício de Jesus Cristo foi por toda a humanidade, abraçando todas as nacionalidades, ricos e pobres, abrangendo todos os continentes: Ásia, África, Europa, América do Norte, América do Sul, Austrália, Oceania e até a Antártica. Deus não pertence a uma nação. Ele não é americano, sul-americano, asiático, africano ou europeu.
A morte de Cristo foi tanto para os jovens quanto para os idosos. A Escritura enfatiza que Cristo morreu por todos os pecadores e Deus oferece um convite aberto à salvação para todo homem e mulher. Portanto, a salvação não está confinada a meros 144 mil. Portanto, quem são os 144 mil sobre os quais João escreveu? São os 12 mil de cada tribo dos filhos de Israel, os quais Deus usará significativamente durante o tempo da grande tribulação para evangelizar o mundo. Esses judeus terão o selo de Deus em suas testas, protegendo-os de danos. Apocalipse 7, versos do 1 ao 8. Depois disso, vi 4 anjos parados nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra para impedir que qualquer vento soprasse sobre a terra, ou sobre o mar, ou sobre qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do leste, tendo o selo do Deus vivo. Ele chamou em alta voz aos 4 anjos que haviam recebido o poder de prejudicar a terra e o mar. Não prejudiquem a terra, nem o mar, nem as árvores, até colocarmos um selo nas testas dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá, 12 mil foram selados. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Aser, 12 mil. Da tribo de Naftali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Issacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim, 12 mil. Vê-se, portanto, que a identidade dos 144 mil está claramente declarada na Bíblia. Deus não deixou áreas cinzentas quanto à identidade deste seleto grupo de pessoas. Eles são de todas as tribos dos filhos de Israel. Agora, algo que pode chamar sua atenção nesta lista de tribos é que Manassés está listado aqui, mas ele é, na verdade, filho de José. A inclusão de José está profundamente enraizada na narrativa pungente encontrada em Gênesis 48, onde Jacó, também conhecido como Israel, toma uma decisão profunda que molda a linhagem das tribos de Israel. Ao mergulharmos em Gênesis 48, encontramos Jacó em seus últimos dias, residindo no Egito. José, o filho amado de Jacó, que uma vez foi dado como morto, traz seus 2 filhos, Manassés e Efraim, ao seu pai. Estes são momentos cruciais, pois Jacó, que experimentou a fidelidade de Deus ao longo de sua vida, está prestes a abençoar seus netos. Manassés, como o primogênito, tradicionalmente receberia a maior bênção. No entanto, Jacó, guiado por uma visão divina, inverte essa ordem. Ele cruza os braços e coloca sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, o mais jovem, e sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. Esse ato é mais do que um mero gesto, é um símbolo profético da escolha soberana de Deus. Jacó declara: Manassés e Efraim são meus, elevando-os efetivamente ao mesmo status de seus próprios filhos, concedendo-lhes assim cada um uma porção da herança na terra prometida. Esse ato de Jacó adotar Manassés e Efraim resulta no nascimento de 2 tribos separadas em nome dos filhos de José, em vez de apenas uma tribo sob o nome de José. Consequentemente, quando lemos Apocalipse 7, vemos a tribo de Manassés listada junto com as outras tribos, resultado direto da bênção e adoção dos filhos de José por Jacó. Essa inclusão de Manassés serve como um poderoso testemunho das maneiras imprevisíveis da providência divina. Lembra-nos que os planos e propósitos de Deus, muitas vezes, desafiam as expectativas e convenções humanas. A história de Manassés e Efraim, entrelaçada no tecido da história de Israel, se destaca como um farol da soberania de Deus e do cumprimento de suas promessas. Também sublinha o tema que percorre as Escrituras. Deus muitas vezes escolhe o inesperado e o negligenciado para cumprir seu grande desígnio. Os descendentes desta tribo estão aqui na terra, dependendo de quão próximos estamos da grande tribulação.
Os próprios 144 mil podem estar todos na terra agora, pelo que sabemos. Mas uma coisa que sabemos com certeza é que eles estão aqui na terra, seja através de seus pais e mães, ou de seus avós ou bisavós. Sabemos que das linhagens destas tribos virão os 144 mil. Portanto, se alguém lhe disser para se juntar à igreja deles, para que você possa fazer parte dos 144 mil e assim ser salvo da grande tribulação, não faça isso. Não dê seu dinheiro a ninguém que tente fazer você comprar seu caminho entre os 144 mil. Isso não é possível. Isso nos mostra algo surpreendente sobre Deus. Seus caminhos estão além do nosso entendimento, transcendendo nossa perspectiva limitada. Observe a capacidade de Deus de se posicionar fora do tempo e das limitações do tempo. Ele não está limitado pela progressão linear dos eventos como nós estamos e mapeia os descendentes de um grupo de pessoas milhares de anos à frente. Esse nível de previsão está além da compreensão humana, exibindo uma orquestração divina da história, que é o Deus a quem servimos. Adoramos um Deus que orquestra eventos com precisão e propósito. Nada acontece por acaso. Cada ocorrência é parte de um plano divino maior, meticulosamente tecido pelo Criador. Esta é a onisciência de Deus. Ele possui um conhecimento completo e perfeito, um testemunho de sua natureza divina. Ele sabe todas as coisas. Isso não o impressiona? Sua sabedoria e conhecimento superam nossas imaginações mais selvagens, convidando-nos a confiar em seus planos perfeitos. Isaías 55, versos 8 e 9 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais do que os vossos pensamentos. Estes versículos capturam a essência da transcendência de Deus. Estamos limitados pelo tempo, Deus não está. Nossas vidas são limitadas por fronteiras temporais, mas Deus existe além desses limites. Deus está tão acima de nós. Quantos de vocês sabem o que vai acontecer daqui a 1 hora, quanto mais 10 minutos a partir de agora? Nossa capacidade de prever ou entender o futuro é mínima, no melhor dos casos. Mas Deus se encontra em um lugar onde Ele vê o fim desde o começo. Ele visualiza a tapeçaria do tempo de um ponto de vista que abrange toda a história, presente e futuro. Esses 144 mil serão selados durante a grande tribulação. Eles viverão exclusivamente para o Senhor e proclamarão sua mensagem sem medo a todas as pessoas na terra. Nenhum mal destinado contra eles terá sucesso, porque eles carregam o selo de Deus. Eles caminharão nesta terra sob a proteção do Senhor. Tenho certeza de que o anticristo se oporá a eles, mas ele será impotente contra eles. Podemos afirmar com confiança que esses 144 mil não são o número total de pessoas indo para o céu, já que serão selados durante a grande tribulação. Até então, o arrebatamento dos santos já terá ocorrido, significando que muitos crentes já terão se unido ao Senhor. Assim, os 144 mil são exclusivamente das tribos de Israel. Zacarias 12, verso 10, predisse como o povo judeu reconhecerá o Senhor nos últimos dias. E derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram, e o prantearão como se pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. É esse despertar para Jesus Cristo que dará poder aos judeus para suportar a grande tribulação. Portanto, esse grupo não representa a igreja, que é o corpo inteiro de Cristo. Em vez disso, eles são um segmento específico dos judeus, que será divinamente designado por Deus para um papel crucial no fim dos tempos. Os 144 mil das tribos de Israel serão um farol de luz na profunda escuridão do mundo durante a grande tribulação.
Eles manterão firmemente a verdade e defenderão o nome do Senhor. Apocalipse 14, versos 4 e 5, destaca suas virtudes. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Estes foram resgatados dentre os homens, sendo as primícias para Deus e para o Cordeiro. E na boca deles não se achou engano, pois são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Eles estão destinados a exemplificar a santidade de Deus em um mundo repleto de pecado. Seu compromisso de pregar o Evangelho de Cristo, mesmo diante da hostilidade do anticristo e em face da perseguição, sublinha sua fé inabalável. Isso demonstra que, independentemente de quão corrupta possa ser uma geração, Deus sempre terá um remanescente dedicado à sua causa. Deus nunca estará sem seus fiéis servos. Não deve haver confusão quanto aos 144.000 serem os únicos a entrar no céu, pois a Bíblia não apoia essa afirmação. Apocalipse 7, versos 9 e 10, fala de uma grande multidão, distinta dos 144.000. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajados com vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: a salvação pertence ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Os 144.000 se juntarão a essa imensa assembleia de santos e a hoste celestial em um novo cântico de louvor ao Senhor. Portanto, no céu, nossa alegria eterna será cantar louvores ao Altíssimo de eternidade a eternidade. Ao refletirmos sobre as Escrituras e as profecias reveladas, fica claro que a história da salvação e o plano divino de Deus são vastos e complexos, estendendo-se muito além do que podemos compreender plenamente. Os 144.000, oriundos das tribos de Israel, têm um papel específico e sagrado no desenrolar dos eventos do fim dos tempos, mas não são os únicos participantes na história da redenção. Eles representam a fidelidade inabalável a Deus em meio às adversidades, servindo como testemunhas da verdade e da luz em tempos de escuridão profunda. Contudo, a promessa de salvação e a esperança do céu não são exclusivas a eles. Deus, em sua infinita misericórdia e graça, convida todos, de todas as nações, tribos, línguas e povos, a participar de sua família eterna. A grande multidão que ninguém pode contar, vestida de branco e com palmas nas mãos, simboliza a inclusão universal na salvação oferecida por meio de Jesus Cristo. Portanto, enquanto aguardamos a realização final de todas as coisas, somos chamados a viver em fé, esperança e amor, mantendo nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Que possamos ser inspirados pela dedicação dos 144.000, mas também reconhecer a vastidão do amor de Deus, que se estende a todos os cantos da terra, chamando cada um de nós a se juntar à eterna sinfonia de louvor no reino celestial. Em última análise, a mensagem das Escrituras nos encoraja a olhar além das circunstâncias presentes para a promessa de um futuro glorioso, onde Deus enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois as primeiras coisas passaram. E hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo, por ter se afastado dos caminhos, ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.